ao Harai da Primavera de Nossas Vidas, da editora Panini, que é um mangá mais comentado aí das mídias sociais, com marketing mais agressivo aí dos últimos tempos aí, e que tem uma grande fanbase que estava ansiosa pela publicação desse mangá. E será que ele cumpre esse hype, toda essa expectativa? Bom, vamos conferir então as minhas primeiras impressões. Esse mangá é da autora Yo Sakisaka. Eu não sei a pronúncia, mas me desculpe, mas ela está publicando... Tem 11 volumes no Japão, né? Ela está publicando no Japão, tem 11 volumes. E esse primeiro volume aqui, já de cara, eu digo que eu gostei pra caramba. É um shoujo gostosinho de ler, é um shoujo acolhedor. Sabe aquele shoujo que você gosta da personagem principal, apesar de algumas ressalvas que eu tenho sobre ela, alguns aspectos que eu não gostei sobre ela, mas isso eu vou comentar daqui a pouco. Mas é um mangá gostosinho, você lê, você torce por ela, você sente todas as dúvidas e você embarca na jornada da vida dela, né? Eu gostei desse primeiro volume porque fechou muito bem a situação geral da personagem e mais ou menos o destino do que vai acontecer da trama, né? A protagonista é a Futaba Yoshioka, que ela é uma menina muito insegura, e ela já de cara, a primeira frase dela no mangá, se eu não me engano, já é: eu não gosto de garotos. É meio clichê, ok? Sei lá, meio... mas ela trabalha muito bem os motivos, o porquê, porque ela diz que eles são muito brutos, eles são muito... não dá pra entender eles são muito mal educados, tá? Então ela se afasta, ela não gosta nem de conversar. Só que ela gosta muito do Tanaka, o Tanaka-kun, que é o Kou Tanaka, e ele é um cara mais nesse primeiro capítulo, né, ele é um cara mais seguro, mais quieto, né, ele é educado, ele trata bem as pessoas e tal. Então mostra essa paixão platônica que ela tem por ele, mostra a troca de olhares, toda aquela coisa que... aquele amor adolescente que rola, aquelas inseguranças que normalmente acontecem, né? E esse primeiro capítulo é muito bom porque mostra florescendo todo esse amor, todo esse início de relacionamento e do nada o cara some, né? Ele combina com ela de se encontrar num local e ele acaba não aparecendo. Então, parando um pouco os spoilers por aqui, o resto do mangá é trabalhando em cima do que aconteceu depois, né? Por que ela sumiu, o que aconteceu com ela. 3 anos se passam, né, depois desse primeiro capítulo. Mas eu gostei muito desse início de capítulo porque trabalha muito bem o início do relacionamento deles e do conflito que vai rolar entre os dois, né? O Kou Tanaka, ele... eu já falei, ele é um cara mais seguro, mais centrado e tal. E pior que o que eu tenho que falar daqui pra frente vai ter que ter spoiler, não vai ter jeito. Mas assim, pra você que não quer ter os spoilers dessa review, saiba que o mangá tá muito bem desenhado, eu gosto do traço dela, eu vou falar de outros aspectos, depois eu entro em spoilers, tá? O mangá ele é muito bem desenhado, traço leve, um traço gostoso de ver, característico de shoujo, um traço mais limpo, um traço mais... com uns detalhamentos bacanas que eu gosto do cabelo das personagens, dos olhos, né? Então, deixa eu tentar achar aqui alguns quadros. Ó, você vê, por exemplo, esse quadro aqui com o rosto dela, que é bonito, o traço da Yo Sakisaka, né? Ela gosta de detalhar o cabelo dos personagens, eu gosto muito disso, né? Então, e é um mangá levinho, eu acho que se você gosta de shoujo, eu acho que vale a pena você dar uma conferida, mas tem alguns aspectos que não me agradaram nesse volume, né? Primeiro ponto que eu não gostei muito é a gramatura das folhas, que ela é muito fina, e isso faz com que você enxergue um pouco das páginas atrás, né? Você acaba enxergando o desenho da outra página e acaba, dependendo, poluindo a visão,
fica meio esquisito de ler. E não dá para entender o motivo disso, tendo em vista que é R$ 13 o mangá. Então é um preço salgado para uma gramatura de página muito fina, sabe? A Panini ela tem outros mangás com a gramatura maior, mais baratos, então, sei lá, não concordei com isso. Mas no geral é um shoujo muito bem trabalhado, gostosinho, e eu vou entrar na parte de spoilers agora, né? Vou falar um pouco mais dos personagens, o que está rolando entre eles e a minha previsão aí mais ou menos do que vai acontecer ali pra frente, tá? Primeiro eu tenho que falar da protagonista, óbvio, porque ela é o ponto-chave do mangá, é o que move a história, é uma personagem que toda hora ela tá narrando a história, ela tá, além de estar narrando a história, ela mostra o que ela estava pensando naquele momento, tem muita fala, tem muito sentimento transbordando em cada quadro, e isso é muito legal de ler, é gostoso ver isso. Só que ela é uma personagem muito, muito insegura. Ela chega ao ponto, ao meu ver, dela ser um pouco mais desligada em muitos aspectos, principalmente do Kou, né, do Tanaka, e também eu vejo que ela é um pouco egoísta. Mas esse egoísmo não é algo pejorativo que eu quero dizer, calma. É um egoísmo de... ela só está pensando nela, ela só está olhando os sentimentos dela. Se ela parasse meio minuto para observar tudo o que aconteceu na vida do Kou Tanaka, que no meio do volume a gente descobre que o nome dele mudou para Mabuchi, ela perceberia o porquê que ele é um pouco grosseiro com ela. Sabe, o Kou, ele no início do mangá, ele estava interessado no romance dela, tal, ele estava trocando olhares com ela e ele não vai ao encontro. Por que ele não vai ao encontro? Porque os pais dele se separaram, ele acabou indo mudar para outra cidade por conta da separação dos pais. E isso afeta a pessoa, né? Depois que ele se reencontra com ela, a cabeça dele não está em romance, a cabeça dele está com os problemas pessoais dele, sabe? A autora mostra ele muito fechadão, mas... assim, eu digo por experiência própria, por já passar dessa fase de pais separados, e quando isso aconteceu eu era muito novo. E eu estava na sexta série, quinta, sexta série, e eu lembro da professora marcar uma reunião com a minha mãe e falar: porra, o Danilo só tirava nota alta e do nada caiu para nota 5, 6, o que está acontecendo? Então isso afeta a pessoa. O Danilo de hoje entende o Danilo daquela época, o que aconteceu comigo lá. Mas naquela época eu não sabia dizer que eu estava deprimido, eu não sabia dizer que isso estava afetando as minhas notas. Para mim eu estava seguindo minha vida normal, só que eu consigo enxergar hoje o que isso afetou na minha infância, né? Então o Kou, ele está passando por essa fase, ele está com essa dificuldade. Ele está tentando entender tudo o que está acontecendo na vida pessoal dele e fica ela toda hora, sabe, cobrando o sentimentalismo dele, fica toda hora pensando sobre a reação dele com algo que ela fez. Lógico, é natural essa insegurança dela, é natural esses pensamentos, essas dúvidas, mas ela, para mim, ela acabou ficando um pouquinho acima demais desse egoísmo. Talvez a autora esteja fazendo isso de propósito para dar o choque quando for revelar o porquê dele ser assim. Mas é muito óbvio, dá pra ver, sabe? Dá pra ver que ele tá fechadão, que ele tá magoado com o que aconteceu com os pais dele. Ele não tá no clima, ele não tá, sabe? Ele tá em outra pegada, né? E a autora, apesar de trabalhar bem essas dúvidas, essas inseguranças da Futaba, fica pra mim um pouco acima, fica a dose um pouquinho só acima do necessário, né? Vários momentos ali ele tá conversando com o irmão dele, que é um professor, né? E, sabe, eles estão conversando de problemas pessoais e ela se intromete ali no meio e ela não sabe o que está acontecendo, né? Óbvio. Eu tenho certeza que os próximos volumes vão explorar essa revelação, aí ela vai dar todo apoio e tal. Beleza, mas eu acho que se ela tivesse um pouquinho mais de noção das coisas, é óbvio que a autora propositadamente reduziu isso à personagem, mas se ela tivesse um pouquinho mais de perspicácia, ela ia perceber o que está acontecendo com o Kou, né?
Mas isso é um nitpicking, é uma besteira minha. Isso não afeta a obra no geral. Tá. A Futaba, ela é muito, por ela ser muito segura, ela acaba tentando compensar a insegurança dela, mantendo um grupo de amigas, né, e agradando e tentando evitar conflitos, né. Só que a aparição de uma aluna nova, que é a Makita, né, eu tô aqui com os nomes aqui porque eu sou ruim de gravar nome, e ela é uma menina meiga, ela é solitária, os meninos adoram ela, fala que ela é bonita e tal, só que ela fica mais solitária no canto dela, ela não tem amizade. Por quê? Porque rola toda essa inveja das outras alunas em cima dela, né? E a Futaba, ela acha isso uma besteira, só que ela fica nessa roda, né, para agradar as amigas e tal. Isso é bem trabalhado. Eu gosto do conflito dela enxergar na Makita um defeito dela. Eu gosto desse conflito da Makita com a Futaba, que elas são parecidas, só que com público-alvos diferentes. Até isso é falado no mangá, né? A Makita, ela é uma pessoa mais segura de si, né? Então ela não liga dela ser meiga e agradar os garotos, e ela gosta dessa atenção, né? Não no sentido de que ela propositadamente provoca isso para causar inveja nas outras garotas. Ela faz porque ela quer se sentir bem, né? Ela faz por ela. Então ela não liga para a opinião dos outros. Ela é uma personagem forte, na verdade. Só que isso não significa que ela não goste de ficar sozinha, que ela goste de ficar sozinha, né? E isso a Futaba, ela percebe, e ela acaba vendo que ela faz a mesma coisa com as meninas. Ela acaba agradando as amigas dela que são falsas, que não ajudam, que não contribuem nada com a amizade dela, né? E na vida dela, e ela acaba fazendo a mesma coisa, ela acaba agradando as amigas e tal, e isso, ela enxerga essa proximidade de pensamento, só que a Futaba, ela acaba pensando muito no que os outros pensam, né? Então isso acaba tendo essa diferença de relação, né? Então eu prefiro muito mais a personalidade da Makita, ela é uma personagem um pouquinho mais forte que a Futaba, né? Nessa parte, nesse quesito, né? E o interessante é que o mangá, nesse primeiro volume, ele já vai mostrando que vai existir triângulo amoroso, porque já tem a Mural, que ela é uma garota mais séria, que ela, obviamente, ela é apaixonada pelo Kou, né? Ela troca olhares a todo momento, fica olhando, né, de longe, né? E tem o Kominato, que é o personagem que eu mais gostei desse volume inteiro, é o Kominato, que ele é um cara mais alegre, mais vivo, e ele é um cara mais decidido do que ele quer, então ele vai na Mural, ele fala, oh, vamos sair, não sei o que tal. Então ele é um cara muito mais decidido, eu gosto da personalidade dele e da forma sincera com que ele trata as outras pessoas, né? Ele virou pra Mural e falou, ah, você não gostou da turma do ano passado? Dessa vez você vai gostar porque eu estou aqui, eu vou fazer você gostar da turma. Então, obviamente vai ter esse triângulo amoroso, assim como a autora já colocou algumas cenas de olhares entre os três e tal. Normal. Conflitos normais de relacionamento aqui. Mas o ponto forte ainda é o Kou, né, o Mabushi com a Futaba. E eu acho que realmente deveria ter uma questão da Futaba ser um pouquinho mais esperta e mais atenta aos sentimentos do Kou. Eu achei que o Kou, ele é um cara muito... Ele é muito fechado, óbvio, pelo trauma pessoal que ele está sofrendo e também pelos vários problemas, né? E ele é um cara muito seguro de si, apesar dele ser fechado. Ele é muito seguro de si, ele não tem problema de falar uma verdade na cara das pessoas, ele não tem problema de abraçar a menina, puxar ela e tal, porque japonês tem essa coisa de não me toque, não sei o que e tal, ele não liga, ele é seguro do que ele quer. Só que assim, eu entendo que é uma autora mulher que está escrevendo, mas um pequeno detalhe no Kou, pra mim, não corresponde com uma atitude masculina. Essa atitude que o Kou tomou, obviamente, você percebe que foi pensada por uma mulher para fazer o cara agir dessa forma. Que é quando o Kou vira pra Futaba e fala, mas as suas amigas são umas falsas, onde é que elas estão? Sabe, eu vou até...
eu esqueci de marcar, eu vou voltar. Mas assim, é uma atitude que um homem, um cara normalmente, primeiro, ele não perceberia toda essa situação rapidamente, como é mostrado aqui, e ele não falaria dessa forma, sabe? Um homem, ele tentaria abordar isso de outra forma, não uma coisa tão... uma frase tão direta e tão... ficou uma frase feminina, sabe? As palavras usadas, pelo menos na versão brasileira, parecia uma amiga falando com outra amiga, entendeu? Ficou esquisito. Dá um tempinho pra mim, eu vou achar a página exata, eu vou ler a frase pra vocês. Tá, eu achei a página aqui, eu vou ler rapidinho a frase pra vocês. É por isso que as suas amizades também são assim, superficiais. Aquilo lá não é amizade, é uma cobrindo a fachada da outra. Eu acho que essa frase, pra mim, soou feminino. É outro nitpicking meu, eu sei, mas quando eu li isso eu falei, puta, eu não vejo um homem falando exatamente esse conjunto de palavras, mas é um detalhe bobo, né? É igual um homem tentando escrever uma mulher falando alguma outra coisa, dependendo, fica muito machista a frase. Isso é normal, mas isso é um detalhe nitpick meu. No geral, o Cole é um cara que tem esses problemas pessoais, que ele está enfrentando e que, obviamente, nos próximos volumes vão ser explorados, né? Então, eu quero ver como a Futaba vai crescer, né, como pessoa em cima disso. Porque ela é muito criancinha ainda, é muito inocente, ela é muito insegura, pensa muito no que os outros pensam dela, sabe? Então, o Cole ele já é um cara totalmente oposto, óbvio, que é até bom que seja assim, para dar química e fazer a história andar, mas eu quero ver como que a autora vai trabalhar essa evolução dela, né? Então, para encerrar esse vídeo aqui, eu gostei pra caramba desse volume de Ao Haraido, eu gostei dos conflitos apresentados, já mostrou bastante personagem, já mostrou também o que cada um pensa, né, do que cada um, a forma de agir, a personalidade de cada um ficou bem evidenciado, e é meio óbvio os conflitos que vão ter lá pra frente, né, do mangá, assim como eu falei na parte de spoilers, né, mas, no geral, é um mangá gostosinho de ler, você vai entrando na trama, nos personagens, você vai sentindo o que cada um precisa e você entra no conflito deles. Eu acho que é um shoujo honesto, né, digamos assim. É um shoujo que vale a leitura. Eu só não sei se, repetindo, o preço corresponde exatamente com a qualidade que eu esperava do volume. Para um hype todo gerado, para um marketing tão agressivo, essas páginas com a gramatura muito fina, vários momentos eu tive dificuldade de ler porque eu vi atrás da página, sabe, aqui ó, não sei se dá para ver na câmera, mas você consegue ver a parte de trás do desenho, então fica esquisito, e aí eu tive que, sabe, ficar controlando ali na luz para não transparecer tanto. Então, assim, tirando esse detalhe, eu acho que vale a pena você ler Ao Haraido. Então, espero que vocês tenham gostado dessas minhas opiniões e vamos conversar aí. Eu sei que eu tive pontos polêmicos que eu citei aqui das personagens, mas é um pensamento meu, né? Então aí a gente vai trocando ideia, eu quero ver a opinião de vocês. Dê like se você gostou, compartilha, vamos trocando ideia. Um grande abraço a todos, fui, valeu!